1 Samuel capítulo 9. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afiás. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, ele era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele parecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: "Filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas." Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salissa, porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: "Vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, meu pai vai acabar se preocupando com a gente." O empregado respondeu: "Espere, nessa cidade mora um homem santo que é muito respeitado porque o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa dizer onde podemos encontrar as jumentas." Saul respondeu: "Se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos?" O empregado respondeu: "Eu tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele, para que nos conte onde poderemos achar as jumentas." "É uma boa ideia", respondeu Saul. "Vamos." Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: "O vidente está na cidade?" Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: "Vamos falar com o vidente", porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. "Ele está sim", responderam elas. "Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa, ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão antes que ele suba ao monte para comer." O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. "Subam lá agora e logo vocês o encontrarão." Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: "Amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser governador do meu povo, de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido seus pedidos de ajuda." Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: "Este é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo." Saul foi encontrar-se com Samuel perto do portão e perguntou: "Por favor, onde mora o vidente?" Samuel respondeu: "Eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei todas as suas perguntas, e então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai." Saul respondeu: "Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então por que o Senhor está falando comigo desse jeito?" Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: "Traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado." O cozinheiro pegou a melhor porção da perna e pôs em frente a Saul. Samuel disse: "Olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nesta ocasião que convidei o povo." E assim, naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço, e ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: "Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco." Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: "Diga ao seu empregado que vá na frente, e você espere aqui um instante." O empregado foi e Samuel disse a Saul: "Eu tenho um recado de Deus para você." 1 Samuel capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: "O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim.
Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpa, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gigal, e eu me encontrarei com você lá, e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento que ele se despediu de Samuel, e naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se ajuntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Andávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele de se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor Deus de Israel diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem, então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupo de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus o Senhor: ainda há mais alguém? Ah, e ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul, e ele era o mais alto de todos. Aparecendo dos ombros para cima no meio do povo, Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos que no seu coração sentiram a orientação de Deus foram com Saul, mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como este homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes. Salmos capítulo 124. Que teria acontecido se o Senhor Deus não tivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se o Senhor não tivesse do nosso lado quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolidos vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogado nas correntezas violentas. Demos graças ao Senhor que não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Segunda Coríntios capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com nosso irmão Timóteo esta carta à Igreja de Deus que está na cidade de Corinto, e também a todo o povo de Deus espalhado por toda a província da Acaia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda.
Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte nos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda que Deus dá. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos da morte. Assim nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que ele continuará a nos salvar. Enquanto vocês nos ajudam orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. É disso que temos orgulho. A nossa consciência nos afirma que a nossa maneira de viver no mundo, especialmente em relação a vocês, tem sido dirigida pela fraqueza e sinceridade que Deus nos dá, e também pelo poder da sua graça, e não pela sabedoria humana. Pois escrevemos a vocês somente o que vocês podem ler e entender. Agora vocês nos entendem só em parte, mas esperam que chegue a nos compreender completamente, para que no dia do nosso Senhor Jesus, vocês tenham orgulho de nós como nós temos de vocês. Eu estava tão certo de tudo isso que no início fiz planos para ir visitar vocês, a fim de que vocês pudessem ser abençoados mais uma vez. De fato, eu estava pensando em visitá-los na minha ida para a província da Macedônia e também na volta, a fim de conseguir ajuda para minha viagem à Judéia. Será que fui irresponsável quando resolvi fazer isso? Será que ao fazer os meus planos penso somente nos meus próprios interesses e por isso digo sim, sim e não, não ao mesmo tempo? Em nome de Deus, que é verdadeiro, o que eu prometi a vocês não foi um sim e um não ao mesmo tempo. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, foi anunciado entre vocês por Silas, por Timóteo e por mim mesmo. Não é sim e não ao mesmo tempo. Pelo contrário, ele é o sim de Deus, porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Eu chamo Deus como minha testemunha. Ele conhece o meu coração. A fim de evitar aborrecimentos para vocês, resolvi não ir até Corinto. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes ainda.